Graça e paz, queridos. Deus abençoe cada um de vocês em nome do Senhor Jesus. Quantos irmãos estão chegando aí? Deus abençoe os irmãos. Que alegria poder ter vocês aí. Eu tenho uma palavra da parte de Deus, na verdade uma sequência daquilo que foi pregado na semana passada, na segunda-feira, não é? Eu quero dizer para todos vocês que eu creio no poder de Deus, creio que Deus pode curar pessoas hoje à noite, creio que Deus pode libertar, creio que Deus pode fazer grandes milagres hoje à noite. Creio que o Senhor está presente nesta reunião aqui, ainda que a reunião seja uma reunião online, virtual, não é? Mas aquele que mora dentro de nós, ele não escolhe lugar, ele sabe que nós estamos abertos para ouvir sua palavra, então vamos ser edificados com a palavra de Deus, não com o que eu vou falar, mas com o que a palavra de Deus nos diz. E se o Senhor quiser nos usar para a edificação da igreja, eu estou aberto, estou aqui como canal de Deus para abençoar os irmãos, não é? Que Deus abençoe cada um de vocês que aí está. Eu espero de todo o meu coração que o Senhor abençoe tremendamente. Quero deixar aberto aqui um convite especialíssimo, não é? Para domingo, 7 da noite, nós estarmos juntos na AD Jardim das Américas, louvando a Deus, pregando a palavra, orando pelos enfermos, orando uns pelos outros e sendo grandemente edificados por aquele que é o edificador da igreja, Jesus Cristo. Que Deus abençoe cada um dos irmãos em nome de Jesus. Agradeço também de coração os irmãos que têm orado por mim, aqueles que têm aí feito menção, têm perguntando. Agora há pouco eu estava respondendo, estou aqui passando por um período em que tenho que fazer exames médicos, né? A idade chega, 64 anos, então aí alguma mola fica, né, fajuta, tem que arrumar alguma coisa. E eu estava falando a semana passada aqui, antes de orarmos, né? Os cabelos aí estão caindo,
E eu até brinquei com os irmãos, eu digo, eu estou sendo arrebatado aos poucos, né? Alguns cabelos já foram, porque a Bíblia diz que todos os nossos cabelos estão contados, não é isso? Estão contabilizados. Deus conhece o número, o código de cada fio de cabelo que caiu. Eu acabei de pentear ali o cabelo para poder estar aqui com vocês. Ali passei um pente aqui e aí, logicamente, um fiozinho ou outro cai, né? Aquele fio que caiu ali, Deus sabe, Deus conhece, Deus tem contabilizado. Então eu quero agradecer a cada irmão que tem orado por mim, e eu quero nesse instante fazer uso, né, da autoridade do nome do Senhor Jesus para orar pelos enfermos, também orar por aqueles que precisam. Nós somos testemunhas daquilo que Deus é capaz de fazer, e eu quero falar nesta noite a continuação da palavra de Deus que foi falada semana passada. Em 1 Pedro capítulo 5, nós lemos o verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, e eu quero entrar no verso 8 e 9 nesta noite e meditar com você em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor. Eu não sei quantas pessoas estão aí, ou já passaram por aí. A internet tem destas coisas, né? As pessoas ficam passando, dá uma olhadinha aqui, vão para outro lugar. Eu espero de todo o meu coração que você que tem interesse pela palavra de Deus, afinal de contas o assunto é muito sério, muito importante, porque é a palavra de Deus. Então pare o que você está fazendo, vamos falar com Deus agora, não faça outra coisa. Olha, e lembrando também, nós vamos orar ao Senhor agora e depois vamos trazer a palavra. Se você puder, em nome de Jesus, clica numa teclinha que está escrito ali, curtir, e depois, se você puder, clica lá em compartilhar. Toda vez que você curte, você joga esta mensagem para o feed, né? Toda vez que você compartilha, há um número maior de pessoas na internet que tomam conhecimento. Olha, está tendo uma palavra ali, estão assistindo uma mensagem ali, e as pessoas se interessam de vir ouvir, e você passa a ser um divulgador da palavra de Deus. É óbvio que talvez nem todos entendam, nem todos ainda compreenderam a importância disso, mas se você puder fazer, faça em nome de Jesus. Vamos orar então e vamos abrir as Escrituras e vamos meditar então na palavra do Senhor. Pai Celestial, obrigado pelos irmãos queridos que estão aqui nesse momento, que têm o maior interesse pela palavra de Deus e que estão desejosos de aprender a palavra de Deus e que vão meditar comigo nesse texto de 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 a 11. Peço, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa nortear a nossa mente, o nosso coração, que o Teu Espírito possa produzir efeito, Teu Espírito traga revelação da palavra que vai ser ministrada. Que, Senhor, não fique apenas as minhas anotações, mas que seja o Senhor a falar aquilo que é necessário para a vida de quem está ouvindo nesta noite, em nome de Jesus. Peço Senhor amado, pelas necessidades de cada irmão, cada pessoa que está aqui. Eu não os conheço todos, conheço alguns deles, mas há milhares de pessoas, Pai, espalhadas nesta internet, que vão tomar conhecimento dessa palavra que vai ficar gravada ainda por uns dias. Milhares de pessoas que estão necessitados da ajuda, da misericórdia, da graça do Senhor. Gente, Pai, que nesta hora não tem um cobertor para se cobrir nesse frio. Gente que não tem uma roupa quente, talvez não tenha uma sopa quente para tomar hoje à noite, não tenha talvez um arroz para fazer, não tenha uma comida, não tenha recurso, não tenha emprego, talvez estejam chorando a morte de alguém, ou estejam com algum tipo de enfermidade. O Senhor veio para libertar o cativo, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade o preso. O Senhor é o mesmo ontem e hoje. O Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. O Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor continua curando. O Senhor continua libertando. O Senhor continua operando milagres. O teu sacrifício na cruz não foi em vão. Nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Senhor, esperamos o milagre nesta noite na vida desta pessoa, na minha vida, porque vou ministrar a tua palavra, preciso da ajuda do Espírito Santo, e na vida daqueles que me ouvem nesta hora. Peço, Pai, por perdão de pecados nesta noite.
Peço, Pai, por libertação, peço por libertação de opressão, de pensamentos, de atitudes, e que a partir de hoje, Pai, esta palavra possa trazer uma nova etapa na vida de quem a ouve, um novo tempo, em nome do Senhor Jesus. Cura os enfermos, batiza com o Espírito Santo, liberta cativos, enche do teu Espírito, dá o crescimento, em nome de Jesus. Abre portas, nós te pedimos, para a tua glória. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Vamos abrir então as nossas Bíblias. Quem tem aí a possibilidade, vou puxar uma luz aqui para mais perto assim. Vamos ver. Quem tem esta possibilidade de abrir a Bíblia, abra a Bíblia no texto que está em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 até o verso 11. Vamos fazer esta leitura juntos, não é? Se você pode, por gentileza, acompanhe comigo. A Bíblia diz assim: Pedro, usado pelo Espírito Santo de Deus, fala para nós: sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Diz assim: resisti-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Verso 10 diz: e o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido por um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Queridos, esta mensagem, esta palavra que eu quero repartir com você, nós já falamos na semana passada que houve um período de grande dificuldade entre os apóstolos, os irmãos da igreja naquela época. Nós estamos passando aí por um período de grande dificuldade, o medo das pessoas com a pandemia, uma série de coisas. Muito bem. Mas naquela época eles estavam passando por um outro tipo de problema. Veja você, nós estamos aqui imaginando assim: fulano está doente, morreu mais um irmão, fulano está internado no hospital, entubado, não sei mais quem, ore pelo irmão fulano. E a gente fica aqui impressionado com a quantidade de coisas. Mas o sofrimento desse pessoal aqui era um outro tipo de sofrimento que as pessoas passavam aqui. No capítulo 4, verso 12 diz: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Então, o apóstolo do Senhor Pedro dizia que era uma ardente prova. Talvez eles enfrentassem uma situação que a gente não tem nem noção, porque nós não passamos por isso. Nós temos filhos e nossos filhos estão bem, graças a Deus, que o Senhor abençoe, não é? Mas esses irmãos que estavam aqui a qualquer momento podiam saber: olha, acabaram de prender Paulo, olha, prenderam Pedro, olha, prenderam o outro apóstolo, Tiago, olha, prenderam não sei quem, olha o irmão ali que não é conhecido nosso, não está registrado o nome na Bíblia, olha, arrastaram a esposa dele pelos cabelos, porta fora, e levaram preso, porque eles não queriam que o evangelho fosse pregado. Nós estamos aqui, irmãos, com liberdade, ainda que tolhida a liberdade, não é? Nós sabemos as correntes que as redes sociais, aí os donos das redes, eles são donos e têm um pensamento contrário, eles não creem em Deus, mas ainda por cima, apesar da dificuldade, permitem que a gente pregue a palavra. Esse tempo aqui não, era uma luta, o diabo atuava na vida de carcereiros, de bandidos, e levavam presos filhos, pegavam uma criancinha pelos cabelos, assim: ou você abandona Jesus, para de pregar sobre Jesus, ou eu mato a criança. E a pessoa dizia assim: vou para o inferno, não quero mais saber de Jesus. Como é que vai ser isto? Para livrar uma criança? Ou mantenho minha fé firme em Jesus Cristo e vejo meu bebezinho ser furado com a espada? E ele dizia: não posso negar Jesus, aos prantos, chorando: Jesus, me ajude. E de repente aquele camarada: não vai largar, enfiava uma espada e matava a criança da pessoa, não é? E a pessoa via o filho dele morrer, e ele dizia: eu te amo, Senhor. E aí a gente pergunta: por que Deus não impediu que aquela criança fosse, assim,
as entranhas viessem para fora, a criancinha gritando, dando o último suspiro e morrendo com o corpinho ali, não é, saindo sangrando, e o pai não poder fazer nada. E Deus não impediu que isso acontecesse, mas serviu de exemplo para nós, homens que deram a vida, homens que viram suas esposas morrerem, homens que passaram por enormes dificuldades. A perseguição dos irmãos era muito grande, diferente daquilo que nós passamos hoje. Nenhum de nós tem uma polícia parada na porta, dizendo: você para de pregar ou eu vou te prender. Fizeram alguma coisa parecida, tipo, fecha as igrejas, fecha os lugares, lacram alguns, né, não pode, e fizeram algumas coisas parecidas com isso, mas de longe o que esses irmãos passaram. Então o que eu quero dizer aos irmãos é que a maior luta deles não era, na época, o governo. A maior luta deles era, o maior inimigo que eles tinham era o diabo. E era sobre isso que eu queria falar com os irmãos hoje. Porque há muitas pessoas que não acreditam no diabo. Ah, eu não acredito nisso. Não, isso é história. Isso aí é assim, ó. Que nem Deus. Deus é um ser, aleluia, que bom. Daí eu amo ele demais. Mas esse negócio aí de diabos não existe. Isso é um cara, isso é esse bandido, isso aí é outra coisa. Que nem agora nós estamos vendo na televisão aí, a polícia toda aí em Goiás tentando prender um camarada que é um serial killer, né, que sai aí matando nas chácaras e tal, etc. E hoje estava lá 500 homens, não sei quantos helicópteros, e não conseguiam pegar o cara conhece a mata, meteu bala hoje lá e tal. Quem é que está por trás de uma figura desta? É o diabo. Então é isso que eu queria dizer para os irmãos. Alguns acham que é folclore. O diabo, Saci Pererê, é tudo uma coisa só. Pintam ele como uma parte mitológica, né? Uma figura mitológica que tem por aí. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, o diabo fica satisfeito de saber que você pinta ele como uma figura mitológica. Você nem pensa nele durante o dia, vive uma vida, você não lê a Bíblia, não se instrui na palavra de Deus e ao mesmo tempo não dá bola, porque e o diabo está aprontando nas casas, nas famílias, destruindo pessoas. E Deus criou o diabo como um ser único, criou ele não como um diabo, criou ele, né, o sinete da perfeição. Mas o orgulho subiu ao coração dele até que ele caiu. Ele disse: eu subirei, eu serei semelhante, eu vou botar o meu trono igualzinho do lado do trono de Deus, etc. Ele tinha esse pensamento, e Ezequiel fala: eras querubim. Então ele era um ser único. Ele não se transformou num ser como pintam ele, um cara com chifre, botando fogo pela boca, com um tridente. Essa história, ele se transformou nessa situação, nessa coisa que está por aí. Eu vou citar alguns exemplos para os irmãos. Serial killer esse que está aí em Goiás, quem é que está por trás? Não vamos isentar o camarada do que ele está fazendo. Ele vai chegar diante da polícia e dizer assim: não, ora, não era eu, o diabo me usou. Ah, então vai embora, era o diabo, não era ele. Não. Mas vamos dizer o seguinte: aquele policial americano, por exemplo, policial branco, que botou o joelho no pescoço daquele homem negro, e o camarada, o homem negro, gritava: eu estou sem ar, eu estou morrendo asfixiado, eu estou sem ar, e o cara apertava o pescoço dele até que aquele homem morre asfixiado. Trouxe para a gente assim, assim, algo que a gente não consegue imaginar vendo a cena, o cara com o joelho assim forçando o pescoço do outro cidadão no chão. Quem é que está por trás? Esta figura é a figura do diabo. O médico que estupra um bebezinho de 2 para 3 meses de idade no consultório. Como é que a gente pensa assim, como é que pôde esse homem ter uma cabeça dessa? Um médico rico, né, poderoso, uma esposa bonita, poder, dinheiro na mão, tem interesse por um bebezinho de 2 ou 3 meses de idade. Como é que pode? Quem está por trás disso? Essa é a figura. Ou alguém que esquartejou o corpo do outro, matou, teve o trabalho de cortar, junta por junta, juntar num saco, colocar no porta-malas de um carro,
e jogar num rio, ou jogar num lixo, ou numa cova, ou alguém que mata o próprio filho, a própria filha, mata a esposa, mata o marido. Quem é esta pessoa? Essa pessoa é um ser humano, mas quem está por trás é este ser. Eu quero dizer aos irmãos, mais uma vez, que não podemos tirar a responsabilidade aí do ser humano, mas o que está por trás é esta figura que faz com que essas coisas aconteçam. Todo o mal que está na terra hoje tem um nome, chama diabo. É o que está por trás. Há um ser, uma pessoa, uma figura, alguém que um dia foi um querubim. É isso que nós precisamos entender. É ele, a chamada na Bíblia, a antiga serpente, o dragão, o diabo, o assassino. Jesus disse em João 8,44, ele foi homicida, assassino desde o início. Ele é o pai da mentira, ele é o profissional da mentira. Ele mente, ele engana. Por que vocês acham que tem tanta gente desviada do Evangelho? Porque deu ouvido à mentira do diabo do que ouviu a voz de Deus. Gênesis capítulo 3, por exemplo, nós temos lá um texto conhecido de todos nós que diz: e então a serpente, a mais astuta, com astúcia, com engano, a serpente me enganou, disse a mulher. Quer dizer, ele é um enganador. Ele é capaz de tudo. E Pedro dizia que há um ser por detrás de tudo isso. Esse ser chama-se diabo. Ele não tem dó de ninguém. Eu queria que você entendesse isso. Eu nunca falei. Uma criancinha de 1 mês de idade, ele não tem dó. Um cidadão de 90 anos, ele não tem dó. Não importa a idade, não interessa quem é. Ele quer destruir o ser humano. Por que ele quer destruir o ser humano? Eu estou falando essa semana sobre casamento. Me permita, eu não vou aqui hoje falar sobre abrir a porta do carro para a esposa, comprar um buquê de flor para a esposa. Você já sabe disso. O que eu quero falar para você é porque quem é que está por trás, que fazendo com que famílias se agridam? Esposas que sabem, que está escrito na Bíblia, esposa, seja sujeita ao teu marido, e ela vira feminista, não é? Então, olha que coisa terrível. Ela vira feminista e ela diz: não tem que obedecer marido, não, mulher tem que ser igual, mulher tem que ter vida própria, etc. Não são mais dois, são uma só carne. Não, ela diz: eu sou uma coisa e ele é outro. E aí a confusão que está por trás de um sistema religioso que está por trás disso é porque o diabo está irado. Ele sabe que Deus colocou no homem a sua imagem. E o homem está acima dos anjos. Preste atenção, vamos julgar os anjos caídos. O homem, Deus colocou acima dos anjos. Então ele odeia isto e ele quer destruir as pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem, ele não. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Onde é que está o poder dele? Na mentira, na estrutura que ele tem. Ele e os demônios, eles são unidos contra um objetivo: destruir. Ele não consegue destruir Deus, então ele destrói a imagem, ou tenta destruir a imagem de Deus. E a quantidade de casamento no meio da igreja, pastores, líderes, gente que era para estar fortalecendo, está enfraquecendo o povo. Nós precisamos, meus irmãos, conhecer a Deus, saber quem é Deus, que o homem conheça a Deus. Pai, que Jesus orou em João 17, Pai, que eles conheçam a Ti. Conhecer a Deus é tudo. Mas, queridos, é importante nesta noite que você tome conhecimento de quem é o inimigo que você tem enfrentado todo dia. Aquele marido que não ama mais a esposa. O que é que está por trás do ódio deste homem? O que é que está por trás desse homem que se tornou um homem preguiçoso? Um homem que não quer trabalhar, um homem que não quer ajudar a esposa, não quer ser amigo, não cria direito aos seus filhos, mantém os filhos soltos a seus próprios sentimentos, não educa,
não ensina a palavra, não tem prazer nas coisas de Deus. Hebreus 10, 25 para ele não é Bíblia. O que está por trás disto tudo? Então nós precisamos conhecer este inimigo. Ele não pôde impedir que você chegasse até Deus, mas ele quer impedir você de frutificar. Ele acaba com você, ele rouba, mata, destrói as pessoas. Nós precisamos conhecer então este inimigo, precisamos conhecer o nosso adversário, a tática dele, de como é que nós vamos fazer para derrotar este inimigo, como fazer. Então eu queria caminhar um pouquinho com você com isso esta noite. Jesus já o venceu na cruz, é verdade, ele está vencido na cruz, Jesus já o derrotou, nos deu poder para derrotá-lo, porque é no nome de Jesus, conforme a sua palavra. Mas eu quero caminhar com você para entender em Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, diz que ele despojou o inimigo, principados e potestades, e triunfou sobre eles na cruz. Diz assim, Colossenses 2,14 diz: e havendo riscado a cédula, a dívida que era contra nós, a qual era contra nós, tirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz. Versículo 15: e tendo despojado principados, potestades, os expôs publicamente o desprezo, e deles triunfou na cruz. Jesus já o venceu. Esta é uma realidade. Sim, Jesus já o derrotou. Mas, embora o diabo tenha sido vencido por Jesus, e nós entendemos que quem está dentro de nós é maior do que aquele que está no mundo, a gente tem baixado a guarda, tem deixado de ler a Bíblia, deixado de orar, deixado de conhecer o Senhor, não é? Diante de circunstâncias, eu vou comentar um pouco mais a respeito disso. Então o diabo continua agindo nas sombras, nas brechas, não é? Ele continua agindo, não é? Paulo chama ele de o príncipe das potestades do ar, que opera nos filhos da desobediência. Em Lucas, na tentação de Jesus, não é? Ele disse a Jesus aquelas coisas, ele tentou Jesus, e vejam, Jesus estava com fome, 40 dias, deve ter emagrecido aí 15, 20 quilos, 40 dias sem comer. Ele deve ter tomado água, sim. Ele estava num deserto, ele não comeu, fim dos quais teve fome. Então Jesus não comeu. Você imagine tentar alguém com fome. Eu sei, hoje, na hora do almoço, estavam preparando uma comida deliciosa. Acho que sobrou um pouquinho para janta agora de noite, que deve ter uma maravilha. Trabalharam muito. Mara, minha esposa, minha filha Pierre fizeram um almoço hoje ali, uma comida assim, muito especial. Eu ia até tirar foto. Sabe, irmãos, tem dias que a coisa fica bonita assim na fotografia. E eu não aguentava mais, assim, fazer aquela gentileza de esperar os outros para sentar na mesa. Eu fui começando a servir, porque eu estava passado de vontade de comer aquela comida. Eu vi ela sendo preparada, eu vi o cheiro dela. Você imagina Jesus, a fome de 40 dias. E o diabo vem e o tenta ele. Ora, se tentou Jesus naquela circunstância, imagine se ele não ia tentar a mim e a você. Jesus venceu ele, disse: está escrito, e vai-te, Satanás. E a Bíblia diz que o diabo deixou até o momento oportuno, não desistiu da parada. Eu vou tentar mais na frente. Atacou lá Pedro, não é isto? Jesus disse: arreda Satanás, quando usou Pedro. Nenhum mal vai te acontecer, nós não vamos deixar. Não era Pedro que fazia aquilo, era alguém que estava, entendeu? Soprando no ouvido de Pedro. E Jesus sabia quem é que estava por trás daquela situação. Vejam só, o ensino da palavra de Deus, de 1 Pedro capítulo 5 e o verso 9, diz que é para resistir o diabo, resistir firmes na fé. Então, se o Senhor falou que é preciso resistir, se a Bíblia diz que tem que resistir, é porque nós precisamos fazer isso. Se nós não precisássemos, não, Jesus já venceu na cruz, está tudo resolvido, então não precisava estar escrito isso aqui: resista ao diabo. E ele não estava falando para a gente do mundo, como a gente costuma dizer, estava falando para a gente que
é crente, estava falando aqui para os irmãos. A carta endereçada aos irmãos. O início da carta aqui, Paulo está falando aqui assim, escrevendo essa carta assim para a igreja do Senhor naquela época. Os estrangeiros estão ali, aos irmãos em toda parte, falando aos apóstolos, aos discípulos, em toda parte, irmãos queridos que estavam ali. Essa é uma carta para a igreja. Que coisa interessante. Resistam firmes na fé. É preciso resistir. Porque se eu e você estamos numa guerra, nós precisamos saber quem é o inimigo. Quem é esse camarada com quem nós estamos lutando. E eu queria dizer para os irmãos que todo general que vai lutar contra um inimigo, que não conhece o inimigo, ele é tolo. Tolice. Vou lutar, não, eu vou ali, vou vencer um cara. Tu sabe quem é ele? Qual é o tamanho dele? Vai levar quantos soldados? 20 mil? 15 mil? Chega lá, o cara tem 1 milhão. E você vai com 15 mil, você vai perder a parada. Então, você precisa derrotar o inimigo com armas poderosas. As armas da nossa guerra não são carnais, mas são poderosas em Deus. Que armas? Lutar contra quem? Contra um inimigo. Ele é sagaz, ele é mentiroso, ele é, sabe, o pai da mentira, ele vem para roubar, para matar e para destruir. Ele engana, ele é um enganador, ele é profissional dessa área. E às vezes a gente é pego com muita inocência, quando deveríamos ser, sabe, mais espertos, não é? Aqui tem um livro que mais esperto que o diabo. Os ataques do inimigo são violentos, Então, o general precisa saber quem é o inimigo. Eu e você precisamos saber com quem nós estamos lutando, para que a gente não venha a ser pego de surpresa. Deus cuida de nós? Sim. Deus nos abençoa? Sim. Mas o diabo trabalha na brecha, o diabo trabalha nas sombras. O diabo trabalha nas sombras. O versículo 8, como diz, sejam sóbrios, sejam vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, buscando como um leão, não é? Do jeito que o leão faz. Ele não é o leão da tribo de Judá, mas ele é imitador, uma figura que tenta enganar. Já viu assim profecias faladas por alguém? Diz, poxa, um homem de Deus esteve aqui, uma mulher de Deus, ela me falou tal coisa, e ela não é mulher de Deus coisa nenhuma, você não tem discernimento. Ela falou em nome de Deus, citou versículo bíblico, mas foi o diabo que falou. Uma mensagem totalmente diabólica. Você não conhece a Bíblia, você não lê a palavra de Deus. Então, quando você não lê a palavra, você vai para um culto e gosta do culto, porque o culto você sentiu a presença de Deus. Me permita, eu falei na reunião passada, onde está escrito na Bíblia que você tem que ir para o culto para sentir a presença de Deus? Aonde está escrito que Deus mandou sentir a presença dele? Mandou conhecê-lo, conhecer a sua palavra. Eu me arrepio de ouvir, sabe, aquele cântico. Você pode se emocionar, é outra coisa, porque Deus é espírito e habita em nós, no nosso espírito. Então eu não posso esperar um culto para que o culto seja glorioso, gostoso, para eu sair de lá alegre no culto. Chegando em casa eu atropelo tudo, tenho uma encrenca, alguma situação, eu mostro que sou macho e levanto a voz e me perco todo. E aí que bom que Jesus voltasse naquela hora que eu estava no culto. Querido, o culto é 24 horas por dia. O culto coletivo é quando a gente se reúne com a igreja. O culto individual é diário, é o que eu e você fazemos quando estamos sozinhos. Precisamos repensar o evangelho que nós estamos vivendo. Eu não estou pregando só para vocês, eu prego para mim também. Cada texto aqui não é para você, é para nós. Nós precisamos rever. O livro de Jó disse assim, de onde você vem? E ele disse, eu venho de rodear a terra. Rodear a terra. Então, o diabo ele não tem um lar. Ele não tem um lar. E ele não habita nas pessoas. O diabo não vem, ele não tem uma casa para morar. O diabo, ele não tem um lar. O inferno não é o lar do diabo. Ele teme o inferno, ele vai ser jogado lá. Isso é outro assunto para outra hora. Mas ele sabe o que é o inferno. Diz a Bíblia que o inferno foi criado para o diabo e para os seus anjos.
Mas você precisa entender o seguinte: o que é esse derredor? Ele anda em volta, jogando pensamentos, pegando você nas brechas, não é? Então veja só, Apocalipse capítulo 12, versículo 12, vou ler esse texto aqui, porque eu não quero citar uma vírgula que esteja errado. Então, em nome do Senhor Jesus, vamos ler aqui capítulo 12, verso 12, diz assim: alegrai-vos, ó céus, e vós os que nele habitam, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele está aqui sabendo que está faltando um pouco de tempo, então ele quer roubar, matar e destruir as pessoas. Ele anda, guarde o que está escrito aqui, em derredor. O que é o derredor? Ele anda escondido, nas sombras. Ele pega as pessoas nas mentiras e trabalha aquilo. Ele anda como uma serpente. A Bíblia diz a antiga serpente. Como é que serpente anda? Sorrateira. Você não diz, olha, tem uma cobra aqui. A cobra está escondida. Se foi arredar um sofá, estava ela atrás. Deus nos livre e guarde. Não é isso? Não é isso? Não. Não é? Que não tenha nenhuma cobra na tua casa, em nome de Jesus. Nome de Jesus. Mas aonde que ela vai? Escondida. Debaixo de alguma coisa, numa caixa. Escondida atrás de uma cortina, de um negócio. Então, ele é especialista em mentir, enganar, acusar. Isso é que a Bíblia chama de derredor. O propósito dele é matar, devorar, destruir. É o que arde no coração de Satanás. Por isso você precisa estar preparado. Como um leão que ruge. João 10:10, ele disse assim: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim, Jesus disse, para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ele tem uma função. E eu queria chamar a tua atenção hoje à noite, daqui a pouquinho, minutos mais, eu já estou encerrando. Ele quer acabar com seus sonhos. Puxa, eu tinha um sonho, acabou. Ele usou alguém e você não percebeu. Você deixou a água ir embora. Olha só, ele quer acabar com a tua esperança. Ele quer acabar com o teu casamento. Preste bem atenção. Nossa luta, diz a Bíblia, não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra pessoas. Perdão, não é contra pessoas, é contra principados. Preste atenção. Nossa luta não é contra aquele camarada que apareceu lá, que te xingou, que te magoou, que te feriu. Nossa luta é quem é que está por trás. São esses ardis malignos, esses ataques do inimigo contra as pessoas. É ele que usa pessoas. Então a pessoa, você tem que amar, tem que perdoar. Não é? E eu vou ler esse texto daqui a pouquinho. Ele quer acabar com o casamento, ele quer acabar com as pessoas, ele quer produzir suicídio, desejo de morte, depressão, doenças, desespero, finanças. O sujeito se aperta nas finanças, irmãos, preste bem atenção. E ele diz assim: o diabo, querido, não foi o diabo que usou aquele cartão de crédito para fazer você comprar 10 pares de sapato. Você precisa ter sabedoria, irmão, que nem tudo é o diabo, né? Então, toma cuidado com as tuas finanças, cuidado. Mas ele quer acabar com as tuas finanças, ele quer atacar os teus filhos, quer atacar a tua casa. Ele representa aquele bote que a serpente dá. Tem o ratinho ali, ela cerca, e o ratinho está ali, ele não percebe. Ele acha que ele está guardado, ele está num cantinho dele, de repente a serpente vem e dá o bote nele. Ele surpreende o ratinho, e aquele ratinho fica assustado num canto quando ele vê a serpente. Assim as pessoas estão assustadas, porque o diabo produz esse barulhão todo. Ele é um leão desdentado, ele não tem poder. Agora, o poder que ele tem são as brechas que nós damos para ele. Vamos fechar as brechas hoje para o diabo, em nome do Senhor Jesus. Algumas pessoas acham que pecado é fumar, beber, não é? Hitler, por exemplo, não fumava e não bebia. Hitler não fumava e não bebia. E não comia carne vermelha. Hitler matou milhões de pessoas, fez sabão de um monte de gente. Fez sabão de pessoas. Então, meu marido não fuma mais. Eu acho interessante, porque eu quero escutar o testemunho. Não é que ele não fuma mais, é que ele não mente mais. É
que os pensamentos dele não são mais impuros, que os pensamentos dele tenham sido, quer dizer, meu marido não pensa mais em outra, meu marido não dá golpe, mas meu marido não é mais preguiçoso, minha esposa, ela é sujeita. Agora, se ela não fuma e não bebe, isso é outro departamento. E aí são coisas que dá para se ver. Um dia eu estava com uma pessoa e a pessoa estava fumando. E eu estava abrindo a Bíblia para ensinar a palavra, e ele pegou aquele cigarro na mão e acendeu um cigarro. Eu disse, não faça isso, eu estou com a Bíblia aberta aqui. E ele disse, Eliseu, este é o meu pecado. Ele pegou o cigarro assim. Esse é o meu pecado. E ele falou assim, e o seu qual é? Ele disse para mim, o meu dá para ver, ele disse. O meu dá para ver. O teu dá para ver? E eu fiquei muito pensativo, incomodado com aquilo, porque eu era um santarrão. Santo. Assim, terno, gravata, Bíblia debaixo do braço, aleluia, etc. Apontava o pecado dos outros e me deparei com alguém ímpio ensinando a palavra. O meu pecado dá para ver e o teu. Então o diabo, irmãos, ele vai usar diversas artimanhas. E eu não quero que você seja pego de surpresa. Então a palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, só para registrar que o Paulo diz, eu não quero que o diabo alcance vantagens sobre vocês, porque nós não ignoramos os seus ardis, ele é ardiloso. O diabo, por exemplo, ele coloca medo, a Bíblia diz que é um espírito, e ele não vem de Deus. Espírito, se você tem medo, espírito do medo não vem de Deus. O amor lança fora todo o medo, porque o medo fica da seguinte maneira, é foco na circunstância. Pedro, na Bíblia, em Mateus capítulo 14, versículo 30, fala que Pedro falou assim, se és tu, manda que eu ande por sobre as águas. Jesus disse, sou eu, pode vir. E ele andou por sobre as águas, mas reparando no vento começou a afundar. Irmãos, o que afundou Pedro não foi a água, não foi o vento. Foi aonde ele colocou, reparando, aonde ele colocou o pensamento dele. Poxa, a água não é lugar de andar em cima. A água é para tomar banho, a água é para peixe, para pescar, é para o barco andar por cima dele, para atravessar de barco. Andar, isso aqui é loucura. Então o diabo, ele usa esse tipo de ardil. Como é que você acha que Deus vai curar? Aonde é que você viu alguém? Aliás, meus irmãos, nós estamos com sede de milagres nesses últimos tempos. A Bíblia diz que Pedro, a sombra, ouça o que eu vou dizer agora, a sombra de Pedro curava. Responda para mim, que sombra de Pedro que está curando nos últimos dias? Nós precisamos de um novo batismo aí. Não estou falando, irmão, acrescentando a Bíblia, não. Por favor, um caráter não reformado, transformado, vivificado. Eu estou falando para mim aqui, ó. Cadê o que a minha sombra está curando os outros? Eliseu, começa por mim aqui. Não estou dizendo para você, estou dizendo para mim também. Nós precisamos parar de reparar nas circunstâncias e crer em Deus. Porque Pedro reparou no vento. Não foi o vento e nem a água. É onde estavam os olhos deles, as circunstâncias. E o diabo coloca circunstâncias e faz você ter medo. Quando você tem medo, você não tem fé. Quando você tem medo, o espírito não é de Deus. E se não é de Deus, ele só pode ter uma procedência. Quando você tem medo, as mentiras de Satanás sobre o mal, sobre o pior, vai acrescentando cada vez mais. Tiago capítulo 4 fala sobre sujeitai-vos, pois, a Deus. Depois diz, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Porque quando diz a Bíblia, sujeitai-vos, pois, a Deus, é porque o diabo quer que você desobedeça a Deus. E quando você desobedece a Deus, você não tem força, você está em desobediência. O diabo vai falar sobre que não tem cura. Ele vai falar para você que o seu pecado, e vai forçar
vai colocar desânimo em você, e você vai ficar sem poder para vencer. Você precisa usar a palavra de Deus. Eu quero entrar nesse final aqui, dizendo para você como é que nós vamos fazer para vencer, para derrotar este inimigo. Diz aqui o texto: sede sóbrio, verso 8. 1 Pedro 5, 8. Sejam sóbrios. O que é sobriedade que ele está falando aqui? Sobriedade é pensamentos. O controle de Deus nos teus pensamentos. O controle da palavra de Deus nos teus pensamentos. Encha a tua mente com a palavra de Deus. Coloca a palavra de Deus. O que a Bíblia diz? Você precisa saber quem você é. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu preciso ter esse entendimento da palavra do Senhor. Então, porque, por exemplo, vem uma dor, e aí você vai lá no Google, eu estou sentindo uma dor aqui do lado, pega o corpo humano e vê o que pode ser essa dor que pode ser coração. Estou tendo um infarto. O infarto, e você vai enchendo a tua mente com aquilo, e aí vem o medo, e o diabo diz, não tem hospital, pandemia, não vai ter UTI para você não tem plano de saúde, quem vai cuidar de você? Cuidado, perigo, meu Deus do céu. E vai colocando dúvida em você, e depois vem a incredulidade. Ele mente para você, mente. Ele diz, Deus te abandonou. O que adiantou você pregar? O que adiantou você ter orado tanto? Lembra que você passou 4 horas orando? O que você fez essas 4 horas? Você podia ter ido para a praia. Fulano não orou nem um dia, tem mais saúde que você. Teu carro é o quê? Não, meu carro é um Chevette. É um Chevette. Aquele cara lá não orou nada, ó. E olha o carro dele qual que é. Olha, que carro é aquele? Trocou as rodas. Cada roda daquela custa R$3.500. Você tem aquela roda? Você não tem nenhuma roda. O teu carro vale o valor daquela roda ali. Adiantou você orar? Abandona esse negócio, conversa. Não é nada disso. E o diabo vai encher a tua mente. Deus te abandonou. Deus não te perdoou. É aquele pecado e Deus não te perdoou até hoje. Sabe que aquele pecado vai te levar para o inferno. Esquece, querido, esquece. Inferno não existe. E aí leva você para um estado depreciável. Sejam sóbrios. Vigie. E aí a Bíblia pede para a gente, sabe, vigiar. O que é vigiar? Vigiar aquilo que você fala. Com quem você fala. O que você vai falar, ou o que você vê, perdão. Você está sozinho, abriu a tela do teu computador, o que apareceu lá? Querido, você está numa rede social, ela está te trazendo prejuízo, desliga ela, detona com ela. É preferir você ir para o céu, faltando uma mão, faltando um pé, faltando um olho, do que todo o teu corpo ir para o inferno. Cuidado quando você está sozinho, vigie. Quando você tem sentimentos de revolta no teu coração, quando aparece algum tipo de coisa na tua mente, vigie. A palavra de Deus nos fala aqui, vigie, porque, irmãos, tem gente que não vê o diabo em lugar nenhum. Não tem nada de diabo, é folclore, como a gente falou. Mas tem gente que vê o diabo em tudo. Tudo é o diabo. Não, nem tudo é o diabo. Quem comprou aqueles 10 pares de sapato e passou o cartão de crédito foi você. Você não precisava. O diabo diz, eu até nem gosto desse sapato aí, ó. Esse sapato aí que você está dizendo que eu comprei, fui eu não, eu nem gosto desse modelo. Foi você, querido. Toma cuidado com as tuas finanças, vigie. Toma cuidado onde você está olhando. Toma cuidado, faz tua parte, vigia. Te encha da palavra de Deus, te encha da palavra de Deus. Seja cheio da palavra, cheio do Espírito. Sejam sóbrios. E por último, ele fala, resista firme na fé. Não é só resistir, veja, resistir firmes na fé. Porque como é que eu resisto firme na fé? Foi como Jesus fez. Poder da palavra na boca. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Poder que Jesus usou, por exemplo, com a palavra. Está escrito. Jesus fraco, com fome, mas a palavra estava lá. Ele se encheu da palavra, ele era a própria palavra e ele declarou a palavra de Deus. Resistir é falar aquilo que Deus fala.
Resistir é não dar munição para o diabo. Eu sei que nós já passamos aqui praticamente, assim, faltando, já são 50 minutos pregando, quase uma hora, e eu sei que muita gente se cansa de ficar o tempo todo na frente aqui. Talvez eu deva parar por aqui e dar continuação nessa palavra na semana que vem. Quero convidar você para nós orarmos. Você precisa conhecer o inimigo. Você tem a ferramenta. Você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida. Se não tem, procure tê-lo hoje à noite. Convida o Senhor para entrar na tua vida. E Ele vai entrar dentro de você, no teu coração, através do Espírito Santo. Não existe esse negócio, o Senhor está ao teu lado. Ao teu lado, quero andar. Não. O Senhor não anda ao lado de ninguém. O Senhor mora dentro. Irmão, é isso que precisa ser entendido. Deus mora dentro de nós. Deus habita dentro de nós. É diferente. Você chegou na igreja e Jesus está sentado ao teu lado. Para começar, a igreja são as pessoas. O prédio não é a igreja. As pessoas. E essas pessoas que são a igreja do Senhor, elas têm o Espírito de Deus, o próprio Criador do universo, fazendo morada dentro delas. Então, use, não descanse, não fique assim um minuto sem a palavra. Pensa na palavra, dorme pensando na palavra, levanta pensando na palavra. O primeiro pensamento seja o Senhor. Agradeça ao Senhor pelo ar que respira. Não deis lugar ao diabo, diz a palavra de Deus. Resista a ele com a palavra de Deus, com o poder de Deus. Está escrito, eu sou aquilo que a Bíblia diz. Você não é nada, sou, foi Deus quem disse. Se está escrito, então você não está sentindo nada, não está escrito na Bíblia que eu devo sentir a presença de Deus agora quando eu li esta palavra, porque eu acho que, olha, estou todo arrepiado. Irmão, esquece o arrepio. Deus não é arrepio. Creia. A palavra de Deus nos diz que o Senhor habita dentro de nós. O Senhor nos ensina na sua palavra que Ele habita em nós. Se Ele habita em nós, então aquilo que diz a palavra de Deus a respeito de nós deve ser lembrado o tempo todo. Vai-te, Satanás, eu sou filho de Deus, eu sou habitação de Deus. Eu posso não sentir, porque é fé. Deus é Espírito, foi Ele que me disse, falou o meu Espírito. Então, Ele habita em mim. Sou nascido de Deus e aguardo a volta do Senhor Jesus. Que o teu casamento, sabe, quando você encrencou com a tua mulher e mandou ela embora, quando você encrencou com o teu marido, mandou ele embora, peça perdão, busque ao Senhor, sabe, nossa luta não é contra pessoas, é contra quem as está usando. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor tome a tua vida por completo em nome do Senhor, que o Senhor tome o teu casamento, que o Senhor capacite você em nome de Jesus. Amém. Quero orar contigo agora. Querido Pai Celestial, nós oramos agora, Pai, por cada pessoa que neste momento acompanha esta mensagem, esse grupo de pessoas cujo coração pertence a Ti, dedicados a Ti, amorosos, desejosos de Te conhecer, sabendo, Pai querido, que depois de ter ouvido essa palavra, quanta coisa errada podem ter feito, quanta brecha devem ter dado com o inimigo, mas a Tua palavra é viva e é eficaz. Eu Te louvo, Pai Celestial, porque o Senhor é capaz de capacitar cada um deles, de vivificar a Tua palavra em cada coração, tornar, Pai querido, eles mais apaixonados, mais amorosos pela Tua palavra, mais desejosos pela Tua palavra, mais desejosos de Te conhecer e perdoando aqueles que lhe ofendem, trazendo paz aonde existe guerra nesse momento, trazendo, Pai, saúde onde tem enfermidade, salvação onde tem necessidade nesta hora. O Senhor é Deus de perto, Deus de longe, aonde quer que esta rede social esteja alcançando. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na vida de cada pessoa. Oro pelos maridos que aqui estão,
cujo gênio precisa ser mudado, trabalhado. Oro pelas esposas, para que não deem lugar ao diabo. Oro, Pai Celestial, por toda a Tua igreja, por aqueles que ouviram Tua palavra hoje à noite. Oro pelas necessidades de cada um. Oro também por aqueles, Pai, que tiveram, Pai querido, nesta noite, a alegria de poder ter contribuído para a Tua obra, porque eles sabem que o Senhor é bom, então contribuíram para a obra do Senhor. E eu quero então, Pai, abençoar a vida de cada um deles, para que seja multiplicada a fazenda de cada um deles. Que eles sejam, Pai querido, tão cheios de Ti, tão capacitados por Ti. Que o nome do Senhor seja glorificado através deles. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, irmãos, amigos preciosos, parentes, que estavam aí de longe, ouvindo a palavra lá do sul, que estiveram aí também, irmãos de São Paulo, irmãos do Rio, irmãos lá da América do Norte, irmãos em toda parte, irmãos daqui de Volta Redonda, irmãos de Barra Mansa, Pinheiral, irmãos de toda parte, Resende, irmãos de perto e de longe. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Todos os dias, às 19h30, eu estou pregando na Rádio 88 FM. Já tive notícias de que Deus abençoou muito algumas pessoas que ouviram hoje à noite pela rádio, a mensagem que foi lá gravada na Rádio 88 nesta noite. Já tive notícias de que o Senhor foi em socorro de algumas pessoas e eu fiquei muito feliz, porque Deus não muda. O Evangelho que pregamos não é uma filosofia barata. O Evangelho que pregamos é o poder de Deus, Se é o poder de Deus, poxa, que alegria! Vamos aprofundar o nosso conhecimento em conhecer o Senhor, em viver por Ele e transmitir a palavra dEle poderosa aonde quer que a gente vá, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor trabalhe profundamente essa palavra no teu coração. Obrigado a todos. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Até domingo. Domingo, 19h, na AD Jardim das Américas. E todos os dias, na Rádio 88, na Rádio Adore FM, 2 emissoras preciosas, às 19h30 até 20h. Deus abençoe. Obrigado a todos. Beijo no coração de todos.